Boa noite, mulheres lindas. Que privilégio, né? Mais uma vez estarmos aqui juntas, louvando, batendo um papo, né, sobre a palavra de Deus, né? Quero dar boas-vindas a você, né, que está aqui presente neste momento tão maravilhoso. Fique à vontade, né, para podermos falar da presença, né, falarmos da palavra de Deus. Boa noite, Elba. Boa noite, estão entrando. Nós vamos louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meninas. Vamos louvar um pouquinho esse Deus tão maravilhoso. Enquanto estão me ouvindo bem, Gi, Elba, Cris. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Ele é bendito. Obrigada, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, nessa noite, batendo um papo, falando do teu amor, falando da tua bondade. Glória a Deus. Obrigada, Senhor.
adorar esse Deus maravilhoso, não é, meninas? Boa noite para vocês que eu não cumprimentei ainda. A Ju, a Lu, Natália, Adriana, Pamela. Pamela, eu quero te convidar para você entrar. Depois você me dá um ok aqui, daqui a pouquinho, se eu posso te chamar, tá bom? Para você participar aqui um pouquinho comigo. Dalila, boa noite. Boa noite para vocês. A paz do Senhor. Boa noite, glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí, por favor. Eu quero convidar uma pessoa, né? Hoje eu convidei uma pessoa ilustre para poder fazer a introdução da live aqui para vocês. E aí ela tá presente aqui, né? E eu convidei ela para poder dar a abertura da live. Vou ter que arredar porque ela vai precisar entrar aqui, né? Fala oi. Fala oi pra ela se ouvir. Oi. Tudo bem, gente? Fala. Tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo bem? Meninas, hoje nós vamos falar de essência. Silêncio. E aí, como eu vou falar de essência, comece hoje a apresentar ao mundo quem você é. E nós vamos falar sobre a vida de quem? A Esté. E é a Esté, a Alícia, que vai falar sobre a introdução pra gente. Por isso eu tô vestida de Esté. Então conta pra elas, de quem que nós vamos falar hoje? Da Esté. Conta pra elas, quem que foi Esté? A Esté foi uma mulher que ela ficava com um rei. E ela salvou todos os judeus. Todas as pessoas de Deus? Mas conta como é que foi a história da Esté. Havia um rei. Havia um rei. Que era, eu vou contar a história agora. Então já. A Esté não tinha paz. Morreu já faz tempo. Aí ela foi criada pelo seu tio. Primo, né? Pelo seu tio primo. Isso. Sendo com os dois. Uhum. Aí, um dia, lá naquela cidade mesmo, o rei chamou assim pra rainha Bárbara. Vasti. Vasti. Eu chamo de Bárbara Vasti. É Vasti, vai, Vasti. A Vasti. Um dia o rei falou assim, ô Vasti, ô rainha Vasti, não sei o que, vem pra cá. Hoje eu fiz um banquetão pra gente comer. Mas aí ela disse, não, tô cansada, daqui a pouco eu como, normal. E aí? Aí depois ela disse assim, você não vai ser mais minha rainha, tá expulsa. E aí? Aí ela foi expulsa, né? Aí tinha que escolher a rainha, não ia existir rei sem rainha. E aí? Tinha uma rainha. E aí? Aí disse pra todas as moças assim, até eu. E aí? Chamou todas as moças? Cuidado pro celular. Todas as moças. Aí ele passou uma, né? Passou uma e ele disse, você não. E também passou outra. E quem que ele escolheu? Aí depois veio a Esté. Aí depois ele disse, você tá tão linda, você pode vir, você é minha. E aí ele casou com a princesa Esté. A princesa Esté. Aí esqueceu. E aí, filho? Aí, naquela hora que eles casaram, um dia ela foi lá e disse que ia fazer um banquete. Aí na hora que ela tava fazendo o banquete, ela disse, tem uma pessoa que tá querendo matar todos os judeus, todinhos, até a gente. E aí? E aí? Conta, termina. Aí ele disse, quem é essa pessoa? Eu vou matar essa pessoa, onde estiver. E ele disse, é o seu de segurança. Aí ele disse, como pode fazer isso? Aí depois começou a julgar a rainha. Falava, por favor. Aí ele disse, está julgando minha rainha na minha frente. E aí? Ele foi focando na própria forma. É isso aí. E aí, fim. Fala, beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.
entender a história da Esther contada pela minha convidada ilustre? Ela tá encenando, Lu. Ela é ótima. Deu pra entender, meninas, a história? Então, hoje eu convidei essa convidada ilustre, né, pra poder contar a história da Esther. A história da Esther, meninas, é uma história que eu gosto muito. E a Alicia também gosta. Ela empolgou um pouquinho, né, pra contar. Mas deu pra entender, eu acredito. Então, hoje nós vamos falar de essência. Essência, né? O estudo que eu fiz, né, para o nosso bate-papo aqui, eu fiz baseado na história de Esther, né? Então, para ter um embasamento bíblico, mesmo depois que a Alicia contou toda a história pra gente, vou ler rapidinho aqui para vocês. Está no livro de Esther, no capítulo 2, tá bom? Nós vamos falar aqui rapidinho. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça também conhecida como Esther era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreu. Esther não havia revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ela caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Esther causava boa impressão a todos que a viam. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, então ele colocou nela uma coroa real. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, né? E jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Eu li algumas partes, né, de Esther. Eu li Esther 2, versículo 7, 10, 11, 15. Depois eu li o 3, né, 8 e 9. Depois eu li 4, né, do versículo 5, 12 e 16. Fiz um resumo aqui, né, bem rápido sobre a história de Esther. Esther 2, deu para a empolgação, Nízia, a paz do Senhor guerreira, paz do Senhor para todas. Paz do Senhor, meninas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essência. E aí, nós vamos usar o quê? A história de Esther, né? Deus é maravilhoso. Amém, amém. Ó Deus, vamos orar antes de começarmos o nosso bate-papo? Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, falando da Tua palavra, conversando sobre Ti, Deus. Obrigado por esse privilégio, obrigado por cada mulher aqui presente, por cada pessoa aqui presente, ó Deus. Em nome de Jesus eu Te agradeço e continue conosco, presente até o final e eternamente, Senhor, até a Tua volta. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Meninas, eu amo a história de Esther. Alguém mais gosta? Domingo a gente teve um momento aqui sempre nós temos momentos aqui em casa, né? Conversamos sobre as histórias. Domingo a gente estava na hora do almoço, como sempre. Aí eu fiz uma pergunta para a Alicia, né? Qual que é a história que ela mais gostava da Bíblia? E aí ela falou a história dela, a Ayla falou qual que é a história dela, e aí elas me perguntaram, né, qual que era a história que eu mais gostava, né, qual que era a passagem que eu mais gostava da Bíblia. E eu falei que era a história da Esther.
né? Então eu amo a história da Esther, né? Vou seguir meu esboço aqui para eu não perder o horário, né? Já passou 16 minutos, as horas voam aqui. Eu amo a história de Esther. É uma linda jovem órfã, adotada por seu tio, né? Primo, tio Mardoqueu, que salvou todo o povo, né, de Israel da pena da morte, né? Que eles iam ter uma morte coletiva. Esther poderia ter sido apenas uma linda mulher, mas ela se tornou rainha. Ela poderia ter sido só uma bela rainha, mas ela se tornou a preferida do rei. Gente, ela poderia ter pensado somente nela. Eu fico pensando assim, gente, ela poderia ter pensado só nela e pedido coisas somente para ela quando ela foi ao encontro do rei ali naquele momento. Mas o que ela fez? Ela pensou em algo maior, né? Ela aproveitou ali que ela ganhou a confiança do rei e ela preferiu o quê? Agir para um plano maior, né? Um plano de Deus, salvar todo o povo ali naquela situação. E olha que gesto, né? Que gesto lindo, né? Que gesto maravilhoso, né? De Esther ali. Eu tenho certeza que você já sabe, né? Que vocês já sabem claramente, né? A Alicia contou, né? A Alicia tem 6 aninhos, acabou de completar 6 aninhos. Ela já conhece a história da Esther. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, né? Conhecem também a história da Esther, né? E já sabe todas as informações sobre ela, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que você, nós somos, né? Nós somos Esther. Nós temos muita coisa em comum com Esther. Ah, Fran, temos? Sim, nós temos muita coisa em comum com Esther. Hoje o tema da nossa live, do nosso bate-papo é essência, né? Comece hoje a apresentar ao mundo quem você é, né? E nós vamos usar alguns tópicos. São 3 tópicos aqui para a gente poder desenvolver a nossa live. Vamos bater papo, gente. Muito. A pastora Úrsula falou que ama muito, a Júnia também, né? A Elba falou que ama muito a história de Esther. Então eu não sou a única que ama a história, né? Amo muito a história da Esther e aprendo muito toda vez que eu leio, né? A história de Esther. Eles são quietinhas, dá um coraçãozinho, faz algum movimento aí para eu saber que vocês estão me escutando, tá bom? Vamos bater papo. Primeiro tópico que eu coloquei aqui para o nosso bate-papo, não perca a essência do seu propósito. Então, dentro, né, baseado aqui na história de Esther, né, assim como Esther, nós temos 2 reinos, né? Nós temos 2 reinos. A Esther, ela vivia em um reino. E assim como ela, nós também vivemos em um reino, né? Nós vivemos nesse reino passageiro, que é a terra, né? O reino passageiro, que é este mundo em que vivemos agora, né? A nossa jornada aqui na terra. E o reino eterno, que é o mundo espiritual, né? A realidade que Deus sonhou para nós e que deve refletir em tudo que nós fazemos. A Nízia falou, não se intimidou, né? Amo muito, acho a história de Esther fantástica e muito linda. É mesmo, Júnior? Então, nós temos o reino passageiro, que é essa terra, e temos o que? O reino eterno. Então, Esther, ela vivia no reino, e nós vivemos também no reino terreno, né? No reino passageiro, que é esse aqui. E também tem um outro reino, né? Que é o reino eterno, né? E no reino passageiro, vamos fazer uma analogia aqui na vida de Esther. No reino passageiro, Esther era somente uma jovem órfã, né? Uma menina improvável. Eu penso assim, gente, pensa, você acha que alguém imaginaria que Esther ia ser a escolhida do rei, né? Ninguém imaginaria, né? Ela era uma órfã, né? Então ninguém imaginaria que ela ia ser, né, a rainha. Então, assim, no reino passageiro, que é essa terra aqui, né, Esther era apenas uma jovem órfã, né, uma menina improvável. No reino eterno, Esther ela foi levantada como protetora de uma linhagem messiânica, né? Ou como diz a Alicia, né, os seguidores de Deus, que quando a Alicia conta a história de Esther, ela fala que a Esther, ela defendeu os seguidores de Deus. Eu acho bonitinho demais ela falando. Então, esse é o propósito de Esther. Ela não se tornou rainha por acaso,
né? Ela se tornou rainha, não para falar, eu sou rainha. Ela se tornou rainha por algo muito maior, né? Por algo muito mais lindo. Sabe o que eu aprendo, né, com a história de Esther? Eu aprendo com tudo isso que o nosso propósito nessa vida, ele é muito maior, né? Ele não está limitado a esse reino passageiro. Às vezes nós estamos aqui na terra e a gente fala assim, eu sou só mais uma mulher nessa terra, né? Não, nosso propósito é muito maior. Assim como o propósito de Esther era algo além de ser uma menina órfã, né? Ou depois ela se tornou rainha, né? O propósito dela era salvar, né? Toda aquela, né? Aquela linhagem, né? Messiânica, né? Como a gente já falou. Nós também temos um propósito muito maior e nós precisamos entender isso, sabe? Ter isso no nosso coração, né? Então, assim, o nosso propósito, ele não está limitado a essa vida passageira. É algo muito maior que nós podemos imaginar. Minhas amigas, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse reino aqui é passageiro, né? E podemos ser dona de casa, podemos ser estudante, empreendedora, cozinheira, professora, mãe, babá, não importa, né? Qual que é a profissão, né, que nós temos. Podemos ser mulheres que tiveram uma história difícil, podemos ser mulheres que tiveram uma história de abandono, podemos ser mulheres que tiveram rejeição, podemos ser mulheres que, né, fomos traídas, não importa, porque no reino eterno, que é muito maior do que esse aqui, né? Nós temos outra posição, né? Muito melhor do que essa aqui. Então a gente não pode se apegar às coisas desse mundo, né? Igual aqui a pastora Úrsula falou, tudo aqui vai passar. Falou tudo, né? Isso aqui vai passar. Nós não podemos nos prender a esse mundo, né? A esse reino aqui passageiro. Nós temos que nos conectar com o reino eterno. É ele que vai, né? É nele que nós vamos morar. É nele que nós vamos viver a eternidade. Se nós nos apegamos a esse mundo aqui, igual eu falei, a Estela poderia ter ido ao rei e ter pedido coisas só para ela. E o que ela fez? Né? Ela fez algo muito maior. Ela se preocupou com o povo, né? Boa noite, irmã Cléria. Boa noite. Para quem não cumprimentei, viu? Eu paz do Senhor. Esther não tinha pai, não tinha mãe, mas ela estava em uma terra estranha, né? Onde ela trabalhava muito. Para quem, né, já leu a história de Esther, já vimos desenhos, filmes, a Alice ama, né? Ver o desenho da Esther. Então a gente vê a história da Esther, que ela era uma pessoa assim, comum, né, ali, só era uma jovem bonita, né, e ela trabalhava muito, ela não tinha mãe, não pai, então ela tinha tudo para quê? Se vitimizar. Ela tinha tudo para poder, né, se vitimizar, se achar, céus, nós. E quando ela, né, quando o tio dela falou com ela que ela ia, né, ir pro reino, passar por todo aquele processo, né, para a escolha da rainha, ela foi com o coração aberto, né, disposta, né, só que nem ela, eu acredito, naquele momento ali, que Deus tinha um plano, um propósito grande, né, eu fico pensando, gente, o propósito dela foi tão lindo, foi tão grande, que tá marcado na Bíblia, né, a Bíblia, ela tem a passagem, né, a Bíblia, ela tem uma passagem, né, aqui o livro de Esther, onde que ficou registrado, onde que ficou marcado, né, a história de Esther. Ei, Kelly, Esther foi uma guerreira de oração, isso mesmo, Nise, uma guerreira de oração, uma mulher que se posicionou, né, que jejuou, independente, né, ela corria o risco de morte, porque ela não poderia chegar no rei, se o rei não se agradasse da presença dela ali, ela poderia ter morrido, e ela deu a vida, né, por algo maior. É muito lindo a história da Esther, né, então, assim, você, né, eu vou olhar os bolsos aqui, porque senão eu vou falando, eu vou perdendo aqui, eu não vou conseguir falar tudo.
você pode olhar para si mesmo e pensar, né? Vocês que estão aqui comigo podem olhar para si mesmo e pensar: meu Deus, eu não sou ninguém importante, eu sou apenas mais uma mulher nesse mundo. Mas eu quero te dizer nessa noite que não, você é Esther, né? Eu sou Esther, você é uma princesa do reino eterno de Deus. E você tem um propósito muito maior do que você imagina. Sabe, minha amiga, você tem um propósito maior. Então, você não é mais uma mulher nessa terra. Não deixa o inimigo colocar mentiras na sua mente e falar assim, que você só é mais uma mulher sofrida, né? Uma mulher rejeitada, uma mulher assim, uma mulher assada. Não, não aceita essa mentira, porque você é uma Esther nessa vida, né? Você é uma Esther, você é uma princesa do reino eterno do Senhor e você tem um propósito muito maior, sabe? Muito maior do que você imagina. Mesmo que tudo ao seu redor não esteja favorável, né? Não se esqueça disso. Né? Eu não sei, sabe? Eu não sei qual que é o seu propósito, sabe? Eu não sei qual que é o seu propósito que Deus tem preparado, né, para você, né, para sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Deus, ele reservou algo grande, muito grande para você. E Deus, ele tem algo reservado para cada uma de nós, mulheres. Então, não aceite que o inimigo fique, né, oprimindo a tua mente, falando que você, né, que você é apenas mais uma mulher. Não, você não é apenas mais uma mulher. Você é princesa do Senhor e você tem um propósito muito maior. Eu não sei, mas Deus, no momento certo, ele vai mostrar, assim como ele usou Esther para um propósito muito maior, né? Deus, ele vai te mostrar qual que é o seu propósito. Então você precisa se manter firme, né? Se manter firme, né? Esther, corajosa ao declarar, né? É isso mesmo. Hoje ela seria conhecida como uma líder de mulheres empoderada. Acho interessante a história da Esther porque nos ensina que não precisamos de ter muito para fazer a diferença nos planos de Deus. Amém. Isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Sandra, Adriana, meninas que eu ainda não cumprimentei. Fique à vontade. Né? Então, meninas, Deus, ele reservou algo muito maior, né, para vocês. Então, não aceite, né, as mentiras do inimigo na mente de vocês. Amém? Nós podemos olhar para nós mesmas e ver apenas defeitos. Quantos de nós olhamos no espelho e a gente só vê defeitos, a gente só vê as falhas, imperfeição, né? E tantos desafios, né? Mas Deus, ele acredita em nós, Deus acredita em você, Deus, ele vê o nosso potencial e Deus, ele vê o seu potencial. Deus investe em nós, né? Ele nos capacita e ele nos vê como princesas. Nós somos princesas do Senhor. A Bíblia fala, né? Nós somos a imagem e semelhança dele, meninas dos olhos dele, né? Então, nós somos princesas. Então, nessa vida aqui, nesse reino passageiro, nós podemos até nos achar que nós somos apenas uma mulher, mas no reino eterno, não. No reino eterno, nós somos princesa e nós podemos fazer a diferença. Amém? Você pode se ver como uma órfã, né? Você pode se ver aí como Esther, ela era uma órfã. Talvez você se vê assim também como uma órfã. Mas, ei, você é princesa do Senhor, sabe? Você é escolhida dele para cumprir o propósito. Gente, quando eu entendi isso, que eu sou princesa do Senhor e que Deus tem um propósito muito além para a minha vida. Gente, você para de se olhar no espelho e se menosprezar e achar que você é um nada, que você, né, suas falhas, os seus erros. Tomar uma aguinha aqui. Nós não somos o nosso passado, nós não somos os nossos erros, nós somos princesa nessa terra, nesse reino passageiro aqui. Nós podemos até, né, nos acharmos que a gente não tem um propósito, mas entenda, no reino, né, eterno, Deus tem um propósito lindo, maravilhoso para a nossa vida. E nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender isso. Deus te vê como uma rainha, sabia? Deus te vê como uma rainha, né? Conversa comigo, gente. Vocês são muito quietinhos aí.
Às vezes eu acho até que caiu. Conversando, né? Vai dando os corações. Vamos conversando aqui. Deus te vê como uma rainha, né? Alguém que vai fazer história. Alguém que vai mudar destino. Fran, eu vou mudar destino? Sim. Deus te vê como uma rainha, né? Alguém que vai mudar a história das pessoas que estão aí ao seu redor, que vai fazer, né, a diferença. Deus está nos lapidando dia após dia. Isso mesmo, Deus tem nos transformado dia a dia. Gente, Deus tem levantado um exército de mulheres curadas, transformadas, para ajudar outras mulheres, né, a serem curadas também, a serem transformadas também. Então, Deus, ele tá fazendo, né, uma transformação através da minha vida, através da sua vida, né, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente quer subir num pedestal, a gente quer subir num lugar de destaque. Não. Deus quer que você, né, faça a diferença aonde, né, você está. E nós somos rainha para Deus, né? Nós somos princesa, rainhas para Ele, né? E Deus, minha amiga, Deus chamou você para mudar, como eu falei, o destino das pessoas ao seu redor. Coloque isso no coração e na mente de vocês. Você tem um propósito lindo nessa vida. Talvez você nem tenha entendido ainda o seu propósito, mas faça a diferença, né, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Assim como Deus usou uma jovem órfã. Talvez para muitos era né, uma menina improvável, desprezada. Ele fez dela uma mulher que mudou o destino de uma nação. Pensa, né? E teve sua história escrita na Bíblia, igual eu disse. Pensa, né? Essa semana eu ouvi uma frase, na realidade foi uma pergunta, né? E falou muito comigo. E eu vou compartilhar com vocês, né? Se a Bíblia fosse escrita hoje, será que assim como Esté fez a diferença, né? Ela se preocupou com algo maior, com o reino eterno dela, né? Então, assim, se a Bíblia fosse escrita hoje, né? Será que nós teríamos a nossa história escrita, marcada nela? Né? Eu fiquei pensando nessa pergunta, se a Bíblia fosse escrita hoje, você teria a sua história, né, contada na Bíblia? Será? Né? Eu fiquei com isso pensando, né, com isso na minha mente, né? Você foi criada para fazer a diferença, né? Nós fomos criadas para fazer a diferença nesse reino passageiro, mas nós temos que focar no reino eterno. Amém? O inimigo das nossas almas, ele pode querer colocar, igual eu disse para vocês, mentiras na nossa mente, né? Colocar mentiras na mente de vocês. Mas, né, vocês não são apenas uma mulher. Nós não somos apenas mais uma mulher nessa terra. Nós podemos fazer a diferença, né? E como eu disse, eu vou repetir, você não é mais uma mulher, né? Não acredite nessa mentira do inimigo. Você é princesa do reino eterno. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para influenciar as pessoas do jeito que você é, né? Você nasceu para influenciar. Ai, Fran, mas eu não sou. Você nasceu para influenciar as pessoas à sua volta, tá? Do jeito que você é, do jeitinho que Deus te criou. Tá? E nunca perca, hoje nós estamos falando de essência, nunca perca a sua essência, nunca perca a essência do seu propósito, né? Pensando que, ai Deus, eu não nasci para isso. Não, você tem uma essência, o seu propósito tem uma essência, Deus te criou para algo muito importante. Então, assim como Esté, ela estava com o coração dela ali ensinável, ela estava ali, o primo dela, né, ensinava as coisas para ela e ela foi aprendendo e ela foi, né, colocando em prática. Assim somos nós. Deus usa pessoas para nos ensinar, né, nessa terra, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade, né, para podermos aprender, né, e aí influenciar. Como eu disse aqui, você nasceu para influenciar do seu jeitinho, né? Do seu jeitinho caladinho, do seu jeitinho falante, do seu jeitinho sorridente, do seu jeitinho, né, que fala um pouco mais alto, do seu jeitinho. Deus te criou para influenciar as pessoas. Então entenda, você não é somente mais uma mulher nessa terra. Você nasceu, né, para fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Amém?
Não importa, né? Não importa o que você está fazendo, não importa, né? O mundo precisa que você se apresente para ele, né? Que você se empodere, que você mostre para o mundo quem você é, né? A Bíblia fala que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. A Elba colocou aqui, me falaram uma vez que eu gosto de falar muito, e aí aproveitei isso e hoje uso para o Senhor. Eu também gosto de falar muito e agora eu estou aproveitando para falar do Senhor. Elba, estamos no mesmo barco. Falo com as crianças sobre o amor de Deus, fala para as mulheres, enfim, deixei Deus me usar. Amém, amém. Boa noite, Regi, seja bem-vinda. Então, não importa o que você está fazendo agora. O mundo precisa que você se apresente como uma verdadeira princesa do reino do Senhor. Quero influenciar para a honra e glória do Senhor. Isso mesmo, pastora Úrsula. Nós vamos influenciar. Nós vamos em nome de Jesus. Deus tem levantado um grande exército de mulheres curadas, transformadas para influenciar outras mulheres, né, ao caminho, ao foco, né, que não é esse reino passageiro, é o reino eterno, né? Talvez você esteja vivendo algo, né, na sua vida, hoje, que você não entende por quê, né? Pode ser que você esteja confusa, triste, talvez você esteja aí cheia de questionamentos, mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem um propósito para sua dor. Nada nessa vida acontece por acaso. A história de Esther não é apenas uma referência para a mulher cristã, mas para toda aquela que quer ser uma mulher corajosa. Essa simples órfã que se tornou rainha nos inspira a sermos ousadas na fé. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. Então eu quero dizer para vocês, Deus tem um propósito para a sua dor. Sabe, nada acontece por acaso. Sua cicatriz, ela pode, né, ser remédio para ferida de outras mulheres. Às vezes você está passando por uma situação hoje que você não entende, sabe? Você questiona, você fala com Deus, por quê? Mas eu quero te dizer uma coisa, que a sua cicatriz, né? A sua cicatriz, aquilo que Deus, ele curou você, a sua cicatriz, ela pode servir de remédio para a vida, né? Para outras mulheres, né? Que estão aí com feridas ainda abertas, né? Talvez tem mulheres aí ao seu redor com feridas abertas e você já foi, né? Curada, né? Já cicatrizou. Então a sua ferida, ela pode servir a sua cicatriz pode servir de remédio para a ferida de outras mulheres ao seu redor. Então, você tem um propósito muito maior. Nada acontece por acaso. Eu entendi isso claramente, sabe? Que nada acontece por acaso. Né? E você não está aqui batendo esse papo comigo, né, por acaso. Você não está aqui nessa terra por acaso. Nós não estamos aqui mais uma vez falando, né, sobre a história, sobre a vida de Esther por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. E nós precisamos entender, né, que nada é por acaso. Tudo é propósito do Senhor para a nossa vida. Amém? Há um ano atrás, eu passei por um momento na minha vida no qual eu perguntava assim para Deus, falei assim, Deus, por qual razão que eu tô passando por isso? Né? Eu cheguei num momento que eu me sentia morta, vegetando nessa terra. E aí eu ficava questionando Deus, por quê? Né? E eu morri, né? Eu não morri fisicamente, mas eu morri espiritualmente e emocionalmente. Eu não tinha mais vida. Né, eu tinha carne aqui nessa terra, mas eu sentia, né, como se eu estivesse vegetando. E aí, né, eu ficava questionando, né, parecia assim que Deus, ele não me ouvia, sabe? Alguém jamais, às vezes já passou por uma situação que aí sentiu assim como se Deus estivesse distante de você, né? Assim que eu me sentia 1 ano e meio atrás, quando eu passei por um dos maiores desafios da minha vida, onde que eu questionei muito Deus, e que eu não entendia por que eu estava passando por aquilo ali naquele momento, né? Mas aí, em um determinado momento, eu, em meio a tanta dor, sabe? Em meio a tanta confusão mental, em tanta opressão do inimigo, sabe? Em um determinado momento, Deus, ele me mostrou que ele tinha um propósito muito maior
do que aquilo que eu estava passando naquele momento. E um dos propósitos de Deus para eu estar passando aquela dor naquele momento é aqui, eu tô aqui agora, né, falando para vocês, né? Então, assim, um dos propósitos é eu estar aqui, né? E um dos propósitos também é eu estar aqui para dizer para você, né? Vou seguir aqui meu cronograma para eu não perder aqui, porque o nosso tempo tá voando. A Júnia falou, eu já me senti assim. Júnia, eu já me senti... E não é fácil, né? Não é fácil nós nos sentirmos assim, né? Como se Deus estivesse distante da gente, como se Deus não nos ouvisse, né? Então, assim, quando eu tava ali naquele meu momento difícil, eu não tava entendendo nada. Mas chegou um momento, assim, um determinado momento, assim, da minha dor mesmo, daquele momento triste, difícil que eu tava vivendo, Deus, ele foi me mostrando qual que era o propósito que eu tava passando, né, por aquilo tudo. E um dos propósitos de eu ter passado por tudo que eu passei é eu estar aqui agora. E eu dizer para vocês, né, eu estar aqui agora para dizer para vocês algo, sabe, que o Senhor, ele, né, me direcionou para falar com vocês. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. No meio da minha dor, no meio de toda aquela confusão, Deus foi me mostrando, né, qual que é o propósito. Um dos propósitos é eu estar aqui agora, conversando com vocês, falando do amor dele. Talvez se eu não tivesse passado por todo aquele momento, eu não estaria aqui, né? Então, em tudo Deus tem um propósito. E um dos propósitos é eu estar aqui para dizer para você, filha, você pode achar que você você pode achar que é alguém que sem valor, você pode se sentir uma órfã, você pode se sentir sozinha e não entender o porquê de muitas coisas acontecerem na sua vida, mas Deus, ele está te dizendo agora, Deus está te dizendo agora, você pode até ser órfã, mas eu te levanto como rainha. Você pode até não entender o porquê dessa aflição que você está sentindo agora, mas eu estou usando você para livrar uma nação. Sua vida existe para cumprir um propósito muito maior, né, do que essa dor que você está sentindo. Por isso, nunca perca a sua essência, nunca perca a essência do seu propósito. Então o Senhor, ele está dizendo para você, você pode até se sentir uma órfã, você pode até se sentir um nada nesse momento, mas Deus está te levantando para um propósito muito maior e você não pode, minha amiga, minha irmã, você que está aqui, né, se apegar à sua dor, se apegar à sua aflição. Eu sei que muitas das vezes a gente quer apegar à circunstância, mas nós precisamos entender que nós temos o passageiro e o reino eterno. E qual que você quer? Qual que nós vamos escolher? O passageiro ou o eterno? Nós não vamos nos apegar aqui. Então, um dos propósitos é eu estar aqui. Eu anotei porque eu sabia que eu não ia falar, que eu ia embargar a voz. Então, eu vou dizer para você, você não é órfã. Você, Deus tem te levantado como rainha para você fazer a diferença. Então, não perca a sua essência. Não deixe o inimigo ficar, te oprimindo mentalmente, falando que você é mulher, que você não tem posse. Você é uma rainha. Deus te chama como rainha. Você pode até entender o que é missão, mas para a nação. Sua vida existe para cumprir um propósito. Sua vida existe para cumprir um propósito, minha amiga. Então acredite nessa verdade. Acredite, você não está aqui por acaso. A sua dor não é por acaso. E é o que eu disse. Tá travando? É o que eu disse para vocês, né? A sua dor, né? Ela curada, né? A sua cicatriz, ela serve de
remédio, né? Ela pode servir de remédio para curar outras mulheres feridas. Então, não se engane que você não tem um propósito. Amém? Você tem um propósito lindo e o Senhor tem te levantado, né? Se até hoje você tem se sentido só apenas mais uma mulher nessa terra, eu quero dizer para você que o Senhor tem te levantado nesta noite como rainha, rainha para um propósito muito maior. Amém? Vai me falando aí se travou. A Adriana falou que tá travando aqui. Oi, Cíntia, boa noite, amém. Então, nós falamos, né, sobre não perca a essência do seu propósito. Então, não perca, não deixe as mentiras do inimigo, né, falar na tua mente que você não tem, né, o propósito, que a sua dor, né, que a sua aflição ali, ela não serve de nada, serve sim, né, serve de crescimento, serve de aprendizado e, como eu disse, vou repetir, serve de remédio também para ajudar a curar, né, a ferida de outras mulheres, uma vida com propósito. Tem até um livro, pastora Úrsula, com esse nome, que foi um dos primeiros livros que eu li. Se você não leu, eu tenho ele em PDF, se vocês quiserem, pode me chamar aqui, né? Eu mando para vocês o livro. Leia esse livro, Uma Vida com Propósito, que você vai entender que esse reino passageiro aqui, ele não é nada. Aí você começa a passar pelas situações, igual o Paulo, né? Aprendi a estar contente, né, tendo muito, tendo pouco, Filipenses 4, né, 4:10, se eu não me engano, vou até abrir a minha Bíblia aqui em Filipenses 4:10, 13. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Aonde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que em mim, que faz de mim o que eu sou. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Quando você entende que o seu propósito é muito além desse reino passageiro e que o seu propósito está ligado com o reino eterno, a sua vida fica muito mais leve, fica muito mais fácil viver, né, aqui nessa terra. Vou enviar para as guerreiras para você, sim, pastora. Já li, é ótimo. Vida com Propósito, eu li, mas envia. Vou enviar, sim. Esse livro é fantástico. Quando você entende que o seu propósito ele vai muito além desse reino passageiro, pronto, né? E aqui Paulo fala, né? Pra gente aprender a estar contente em qualquer circunstância. É lindo demais, é muito lindo quando a gente entende. Então, no reino passageiro, Esté poderia ter adaptado, né? Poderia ter optado, né? Fazer o seu próprio destino. E o que Esté fez? Esté é o maior, né? Então, não perca a sua essência, né? Não perca a sua essência. Amém? E nós precisamos, né? Já tô finalizando, faltam 10 minutinhos somente pra gente finalizar. Não podemos perder nossa essência e não podemos aceitar as mentiras do inimigo, né? Como eu disse aqui, Estela poderia ter focado apenas nela, né? Como eu ouço às vezes, poderia ter pensado só no umbigo dela, poderia ter pensado só ali na vida dela, né? Mas ela pensou em algo muito maior, né? E nós precisamos ter um coração ensinável, né? Nós não podemos achar que nós podemos fazer as coisas de qualquer jeito, que esse mundo terreno, ele que é o reino passageiro, para nós mulheres, tem nos orientado, né, a mídia, as circunstâncias em si, que nós somos dona do nosso próprio nariz, que nós podemos tudo, né, enfim, nós precisamos tomar cuidado com isso, né, assim como nós aprendemos com a história de Esther, que ela poderia ter pensado somente nela, nós também precisamos pensar, né, nas pessoas à nossa volta. Então nós não somos dona do nosso próprio nariz. Nós somos filhas, né? Nós não somos casadas, né? Nós somos filhas, nós temos um pai e a mãe, moramos com ele, nós devemos obrigação aos nossos pais. E se nós somos casadas, nós somos submissas aos nossos maridos, sim,
né? Então nós precisamos entender, né, que nós não podemos pensar, né, que nós somos donas do nosso próprio nariz e fazer o que nós quisermos, né? Nós temos que entender que assim como nós temos que aprender com Esther, que assim como ela não pensou somente nela, nós também não podemos pensar somente em nós. Nós precisamos aprender com essa humildade que Esther teve, né? Esther, ela teve a essência dela, da humildade, assim, mantida. Eu sou apaixonada, né, com a história da Esther. E Deus falou algo muito forte comigo, sabe? Nós não podemos deixar a cultura, sabe? Nós não podemos aceitar que a cultura nos fale, né, que nós somos... Nós não podemos aceitar que a cultura impõe na gente alguma situação, né? Nós temos a nossa essência, né? A essência do reino eterno, a essência que Deus colocou em nós. Amém? E nós não podemos perder essa essência aqui. E precisamos, né, confiar e acreditar que é igual eu falei para vocês. Esse reino aqui é passageiro, né? Esse reino aqui é passageiro. Nós temos que nos focar no reino eterno, né? Então, Esther poderia ter preocupado somente com ela, mas ela preocupou com algo muito maior, né? A Anísia colocou aqui que ela foi altruísta, exatamente. E outra coisa, Esther, ela foi muito sábia. E Esther, ela era uma guerreira, né? Alguém colocou aqui no início, aqui, Esther era uma guerreira, né? Ela era. E não, gente, e a humildade de Esther, né? Porque ela na hora que ela foi se encontrar com o rei ali para poder expor a situação, ela foi muito sábia, né? Ela além de ser muito sábia, ela falou: não, se eu morrer não tem problema, mas eu vou fazer a minha parte. Será que a gente teria será que nós tomaríamos essa decisão se fosse conosco hoje, né? É aquela pergunta que eu falei com vocês mais no início, né? Se a Bíblia fosse escrita hoje, será que nós teríamos a nossa história marcada nela, né? Ou será que não? Então nós precisamos nos preocupar, não, né, com o nosso reino eterno e fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor e não esperar as melhores circunstâncias, não esperar a melhor ocasião, é fazermos a diferença, assim como Esther fez a diferença. Eu amo o nome Esther, é lindo mesmo, Radassa, lindo esse nome, né? E que possamos aprender, né, com Esther a sermos humildes e termos um coração ensinável, amém? E para finalizar, nós não podemos perder a essência do reino, né? Humildade, característica de pessoas transformadas. E primeiro buscou o direcionamento de Deus, isso mesmo, ela era uma mulher muito sábia, né? Então, assim, nós não podemos, para finalizar, porque o nosso tempo tá aqui voando, falta 7 minutinhos, nós não podemos perder a essência do reino, né? A Bíblia fala que é muito melhor o fim do que o início das coisas, né? Nós vemos muito essa passagem, vários pregadores, várias pessoas falam, né? E a gente lê na palavra de Deus, na Bíblia, né? Que é muito melhor o fim do que o início, né? É muito melhor o fim das coisas do que o início delas. Mas só que uma coisa me chamou a atenção, que assim como Deus sabe o fim das coisas, o inimigo das nossas almas também sabe. E ele vai querer nos exterminar de qualquer forma. E nós precisamos estar preparada, né? Assim, Júnia, como você colocou aqui, Esther, ela buscou direcionamento de Deus, assim como Esther, ela jejuou, ela orou, ela buscou direcionamento de Deus. Nós precisamos estar preparados, porque da mesma forma que Deus sabe o fim das coisas, o inimigo também sabe, e ele vai querer nos parar, ele vai usar circunstância, ele vai usar problemas, ele vai usar aflições, ele vai usar setas de tudo quanto é maneira para poder tirar a gente do nosso foco, que é o quê? O reino eterno. E assim como Esther, ela foi humilde, ela buscou, né, direcionamento de Deus, ela jejuou durante 3 dias, ela não fez só
vou fazer. Não, ela buscou o quê? Direcionamento. Se tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi na minha vida, é pedir direcionamento de Deus em tudo que eu vou fazer. E tem sido, assim, algo fantástico, algo maravilhoso, né? E você sente paz, você sente que você tá fazendo a coisa certa no momento certo, você não fica inseguro, né, no fazer. Quando você pede direcionamento de Deus e você vê que Deus está te direcionando, é muito bom. Um soldado para ir à guerra, primeiro ele se prepara e estuda o inimigo, exatamente. E para finalizar, eu li um livro esses dias para trás, Mulheres com Espadas, né? Esse livro eu não tenho ele em PDF, mas eu tenho ele em áudio. Eu escutei, eu vou arrumando minha casa, fazendo as minhas obrigações do meu dia, e aí eu escuto muito livro, audiobooks, né? E eu li esse livro da Mulheres com Espada, da autora Lisa Beveri, e ele faz uma comparação a ações do inimigo com aquele filme O Exterminador do Futuro. Quem lembra do filme Exterminador do Futuro? Né? O filme Exterminador do Futuro, vem um exterminador do futuro, e ele vai matar, né? Ele vem para o presente, né? Para poder matar todas as Sarah Connor. Sarah Connor? Sarah Connor mesmo. E no filme tinha essa mulher que chamava Sarah Connor e ele veio para exterminar ela, né? Ele veio do futuro para exterminar essa mulher com esse nome de Sarah Connor, né? E aí o exterminador, ele veio, e todas as mulheres que tinham um nome parecido com o dela, ele foi exterminando. E a verdadeira Sarah, ela ficou assustada com aquilo, né? E ela começou a ficar preocupada. E aí, ela ficando preocupada com aquela situação que estava morrendo todas as mulheres com o nome igual ao dela, ela começou a ficar preocupada. E enfim, o exterminador, ele encontrou a verdadeira Sarah, né, no filme. Tô fazendo falando do livro aqui pra vocês. E aí, nesse livro que eu li, que a autora fazia essa comparação ao reino espiritual, né, com o filme, eu achei muito interessante. Por quê? Porque, né, quando o exterminador encontrou a verdadeira Sarah, veio também um guardião para guardar ela, né? Para proteger ela ali daquele homem que estava querendo matar ela. E aí o que aconteceu? Ela começou a questionar. Ela falou assim, mas eu não sou nada, eu não sou casada, eu sou apenas uma garçonete, eu não faço diferença nenhuma nessa vida. Por que ele está querendo me exterminar? E aí, o que acontece? O guardião fala com ela, porque no futuro ela vai ser, né, ela vai fazer a diferença, né? Ela vai ter um filho e esse filho ele vai ser um grande líder, né? Ele vai fazer a diferença ali na humanidade. Então, aquele exterminador veio para matar ela, para ela não poder, né, engravidar e ter esse filho e ele não existir no futuro. E assim, né, a autora Lisa Beveri, ela faz uma analogia com o mundo espiritual, que assim também é o inimigo das nossas almas. Ele sabe o fim. Agora eu disse no início, da mesma forma que Deus sabe, ele também sabe. E ele vai tentar nos exterminar de todas as formas. E nós precisamos estar preparada. Nós temos um guardião, nós temos um Deus que é maravilhoso, que nos guarda, que nos direciona, né? E nós precisamos estar preparadas como verdadeiras guerreiras, né? Nós não podemos perder a essência do reino, né? E assim como o inimigo, ele tenta nos exterminar, né? Nós não vamos deixar, porque Deus, nós temos um Deus maravilhoso e ele não, né? Ele não vai deixar, né, que o inimigo nos extermine, mas nós precisamos estar preparadas, né? Esther não descuidou, né, da aparência dela ali no reino, quando ela foi se tornar rainha, ela cuidou da aparência dela, e assim, da mesma forma que ela cuidou da aparência, que ela cuidou, né, de pedir direcionamento de Deus ali para na hora de tomar a melhor decisão, assim somos nós, né? Assim somos nós. Nós não podemos nos deixar corromper com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Tenho falado com muitas amigas próximas a mim durante esses dias. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque o nosso coração ali habita o quê? O Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar que coisas, que aflições, que situações ocupem o nosso coração. Amém? Então, minha amiga, não deixe se corromper pelas coisas desse mundo. Cuida do seu coração, consagre a sua vida ao Senhor e busque-o em jejum e oração, assim como fez Esther. Amém? Então, nosso tempo está acabando. Eu espero que
Da mesma forma que o Senhor falou claramente comigo, né? Eu quero convidar vocês a se posicionar, assim como Esther aceitou o propósito dela, que era muito melhor do que as coisas dessa terra, né? Então que nós podemos, igual a Júnia colocou aqui, assim como o soldado se prepara para ir para a guerra, nós precisamos nos preparar. E o inimigo, ele não vai nos exterminar. Amém? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês e que o Senhor, né, Ele confirme essa palavra no coração de cada uma de vocês. Amém? Deus, obrigado por essa oportunidade. Pai, eu entrego a vida de cada uma dessas mulheres, ó Pai, que elas a partir de hoje possam se posicionar como verdadeiras guerreiras do Senhor, como mulheres de oração, buscando o Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Beijo!